eu estou na área organizacional há 37 anos. Inicialmente, durante uns 13, quase 14 anos, como gestora de RH. Nos últimos 23 anos, eu trabalho desenvolvendo outros profissionais, tanto em empresas, né, como por meio de programas de desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes e muitos outros programas comportamentais que eu elaboro e eu coordeno, ok? Como também nesses últimos 3 anos em que eu tenho trabalhado especificamente com psicólogos e psicólogas. Então, eu já conheço bem, tanto psicólogos quanto psicólogas, as dificuldades que eles têm, né? E também as resistências que também têm, né? Quando fala de vender e executar serviços para empresas. Eu já tive do outro lado, eu já fui gestora de RH, eu já contratei psicólogos e psicólogas para trabalharem comigo, prestando serviço. Então, eu já comprei serviço de psicólogas e nesses últimos 23 anos eu vendo os meus serviços para as empresas. Então, veja, se eu não soubesse fazer isso, ou se eu não gostasse disso, eu já teria, né, se fosse algo que não desse retorno, eu não ficaria 23 anos, né? Concorda comigo? Então, eu acredito que sim, que como eu tenho ajudado tantos outros psicólogos e psicólogas, eu também posso te ajudar. E eu vejo que muitas psicólogas subestimam essa atividade. Acreditam que trabalhar prestando serviço para empresas, né, como da consultoria, é você dominar o conhecimento teórico daquele serviço que você vai prestar para a empresa, né? Digamos que você vai prestar um serviço para a empresa de saúde mental no trabalho. Claro que se você me acompanha, você já sabe que quando nós prestamos serviço para as empresas, né, na consultoria, saúde mental no trabalho não é na abordagem da psicologia clínica, é na abordagem da psicologia do trabalho. Você pode incluir também outras teorias para poder te ajudar, né, nesse trabalho que você vai realizar junto com as empresas. Sim, você pode incluir a psicodinâmica do trabalho, que eu incluo, que foi tema da minha dissertação de mestrado, ok? Antes da pandemia, né? Eu já estava trabalhando com esse tema. Em 2018, eu defendi a minha dissertação. Você pode também trabalhar com incluindo processos de grupos, né? Entender o funcionamento dos grupos é extremamente importante para quem trabalha junto com as empresas, prestando serviço para as empresas. E aí também é um tema que eu já estudo há mais de 23 anos. Hoje eu sou didata em processos de grupos pela SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Não é dinâmica de grupo, você sabe a diferença, né, que tem. Eu acredito que você saiba. Diferença entre dinâmica de grupo e dinâmica dos grupos. Então, eu sou didata em dinâmica dos grupos. Eu estudo e formo pessoas para coordenarem grupos, entendendo o funcionamento dos grupos. E quem é minha aluna na formação, ou quem é minha mentorada, né, na mentoria psiconsultora, conhece esses fundamentos, porque eles fazem parte da formação, do eixo ali de teoria, de conceitos teóricos que tem na formação. E aí, veja, se você vai prestar serviço para empresas, você não pode se limitar apenas ao conhecimento teórico. Eu fiz a faculdade, eu fiz a graduação, agora eu fiz uma pós-graduação, então agora eu estou tirando 10 na teoria e pronto, é o suficiente para eu prestar serviço para empresas. Só eu falar para a empresa que eu tenho uma pós-graduação e já está tudo garantido, a empresa me contrata. Não funciona assim. Eu te garanto que não funciona dessa forma. Há uma competência que é fundamental. Se você não tiver essa competência, você não consegue fazer 10 mil reais por mês quando você presta serviço para empresas, quando você vende serviços para a empresa e executa os serviços para empresas. E veja, se você não tem essa competência, você não está conseguindo fazer esses 10 mil reais por mês, você está perdendo muita, mas muita oportunidade.
Porque prestar serviço para empresas é a área mais rentável da psicologia. É a mais rentável. Por que eu posso afirmar isso para você? Quando você presta serviço para uma pessoa física, né, você está na clínica trabalhando com uma pessoa física, né, que tem o seu salário, que é assalariado, então, dependendo de como que fica o orçamento da pessoa naquele mês, ela continua com a psicoterapia, dependendo, ela interrompe a psicoterapia, porque daí ela tem que, né, driblar com outras prioridades que ela tem. E aí a gente lembrar da pirâmide de Maslow, né? Então, na pirâmide de Maslow, que é tão clássica, né, essa teoria de motivação, as pessoas tendem a buscar aquilo que é básico para ela, né? Então, ela vai buscar o que vai garantir a segurança, atender as necessidades fisiológicas de segurança dela, né, da família também. Então, o assalariado, ele tem momentos em que ele prioriza atender essas necessidades básicas do que fazer um processo psicoterápico. E aí você fica nessa gangorra, né? Tem hora que o cliente vem, tem hora que o cliente não vem, tem hora que ele paga, tem hora que ele deixa de pagar e vai priorizar outras coisas. Agora, quando você presta serviço para empresas, você está falando de uma realidade onde a empresa ela se baseia pelo faturamento que ela tem. Ela não vai se basear pelo salário dela, né? Geralmente uma pessoa aí que ganha 5 mil reais, né? Ela tem uma realidade, ele tem um limite ali em termos de investimento no orçamento dele. Já as empresas, a gente vai estar falando do quê? A gente está falando de 6, 9 dígitos, 12 dígitos. A empresa tem o faturamento como referência. Então, acompanhe comigo esse raciocínio. Na tabela da FENAPSE, que é a Federação Nacional de Psicólogos, a tabela de referência de honorários, né, de valores para você poder cobrar do teu trabalho, que está lá no site do Conselho Federal de Psicologia, na tabela da FENAPSE, quando você vai lá no finalzinho da tabela, tem os valores de referência para quem trabalha com empresas. O valor mínimo da hora para quem trabalha com empresas é R$ 280, ok? O valor máximo, R$ 650. Às vezes eu ouço algumas psicólogas falarem assim, R$ 650 a hora na consultoria, nenhuma empresa vai pagar. E se eu te disser que paga sim, paga até mais do que isso? O meu valor hora é no mínimo R$ 600. Se você me acompanha aqui, você já viu aqui no Instagram, eu mostrar no Instagram e no Facebook. No YouTube não, porque é um pouquinho mais difícil fazer isso no YouTube. Mostrar as minhas notas fiscais. Eu mostro para você, olha, está aqui, olha, um programa de desenvolvimento de liderança de 9 meses, que eu cobrei quase 50 mil reais. Durante 9 meses eu trabalhei com grupos, 9 horas mensalmente. Eu já provei isso. Se você não está acreditando, é só olhar aqui no feed, no Instagram, que você vai localizar, né, o Reels, que eu mostro, inclusive, a minha nota fiscal. Então, cobrar R$ 600 a hora das empresas é um dado de realidade. E se não fosse, a FENAPSE, Federação Nacional dos Psicólogos, não colocaria na tabela como sendo o valor máximo de referência. Te contar mais uma. Nós estamos em